Tem gente que fala que se você não expressar sua raiva, ou se você não expressar sempre que vier um sentimento, isso faz muito mal, né? Faz muito mal. Não pode ficar guardando tudo. Mas a ideia não é guardar tudo. A ideia é você usar os seus sentimentos como uma bússola que indica para você informações importantes e a partir desse discernimento, a partir da identificação dessa bússola que os sentimentos são, você nortear suas ações para coisas produtivas. É um processo em que você vai tomar algumas ações e deixar de tomar algumas ações com estratégia e assim você vai gerar nele interesse e comprometimento em parar de beber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre como lidar quando o seu emocional está abalado. Muitas vezes você quer fazer alguém que você ama parar de beber, você está sofrendo com essa situação, você gostaria que as coisas fossem diferentes, mas talvez o seu emocional ao longo do tempo, em algum momento, fique abalado e seja difícil para você lidar com as suas emoções. E não saber lidar com as suas emoções pode te atrapalhar, pode fazer você agir impulsivamente, pode fazer você tomar decisões erradas e perder tempo, ou às vezes até se afastar do seu objetivo de fazer quem você ama parar de beber. Tem gente até que chega ao ponto de desistir por achar que não consegue lidar com as emoções ou por achar que é uma situação muito insustentável por conta da dificuldade de lidar com as próprias emoções, porque realmente é uma situação bastante desafiadora do ponto de vista emocional. Você vê alguém que você ama agindo de uma forma autodestrutiva, e ao mesmo tempo tendo resistência em mudar pela natureza da doença do alcoolismo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te ajudar a superar esse obstáculo, vou te ajudar a entender como superar esse obstáculo de controlar suas emoções, de lidar com o seu desgaste emocional para que você possa se sentir melhor emocionalmente e alcançar o seu objetivo de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Afinal de contas, esse é o objetivo de todo o conteúdo que eu faço. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu quero te explicar um pouco sobre como funcionam os sentimentos. Porque eu explicando para você como funcionam os sentimentos, isso vai te ajudar a ter mais controle sobre eles. Porque muitas pessoas têm ideias erradas sobre os sentimentos e fica perdido em relação ao que está sentindo, por que está sentindo e o que significa cada coisa. E isso causa mais sofrimento emocional e mais dificuldade de lidar com as emoções. Então, vou começar te explicando que os sentimentos, eles são impulsos de ação. Quer dizer o quê? É uma coisa que vem, eu vou te explicar um pouco melhor, mas é como se fosse um carrinho de corda. Sabe esses carrinhos de corda que você puxa e aí ele vai? Você puxa o carrinho de corda e aí ele ganha força quando você puxa. Então, é esse impulso que o carrinho ganha para andar, nesse brinquedo, também é parecido com os impulsos que os sentimentos geram. E eles dependendo dos sentimentos, o impulso de ação pode ser contrário aos seus objetivos. Por exemplo, um sentimento de tristeza. Que tipo de impulso de ação isso gera? Vontade de ficar isolado, vontade de ficar parado, vontade de se retrair. A tristeza causa isso. A raiva causa outro tipo de impulso de ação. Que tipo de impulso de ação? De agir, às vezes de se movimentar, às vezes de falar as coisas, às vezes de gritar. Enfim, cada sentimento tem um impulso de ação. A vergonha, que tipo de impulso de ação vem com a vergonha? O impulso de se esconder, o impulso de esconder algo, alguma característica, de não se expor. A vergonha causa esse impulso de ação. E olha, uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte: se você sofre para lidar com as emoções, às vezes se sente até abalado emocionalmente, por mais que as emoções causem esse impulso de ação, não é interessante que você siga sempre o impulso de ação, porque isso pode te atrapalhar muito. Tem situações em que se você seguir o seu impulso de ação, que é o sentimento, você vai deixar de fazer algo que é importante ou pode fazer algo muito errado. Por exemplo, se você está conversando com alguém, conversando com um alcoolista sobre alguma coisa muito séria, e aí alguma coisa acontece e você se sente com muita raiva.
você mandar ele para aquele lugar, que pode ser o que você tenha vontade, vai te ajudar naquele momento. Talvez isso até seja algo destrutivo para você e não te aproxime dos seus objetivos, né? Que é fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Ou se você tiver muito medo, né? Ah, Vitor, eu tenho medo. E aí você de dizer não, por exemplo, no momento que você precisa dizer não, né? Alguém que você ama está pedindo dinheiro para bebida, daí você fica com muito medo. Se você agir a partir desse impulso de ação, que é o medo, talvez você vá ceder e vai dar o dinheiro, não vai evitar o conflito, né? Vai evitar o confronto. Só que aí você acaba atrapalhando o seu processo. E pode ser que você gere outros sentimentos que também vão te prejudicar. Por exemplo, a raiva e o ressentimento por ficar dizendo sempre sim, né? E acabar sempre nunca colocando algum limite quando você até sabe que é necessário, né? E pode ser que você acabe fazendo algo que é muito negativo para você, que é se afastar emocionalmente da pessoa que você ama, né? Você se afastar, começar a evitar ligações emocionais com essa pessoa para evitar sofrer, porque você está encrencado ou encrencada, porque você está com dificuldade de lidar com as suas próprias emoções, com os seus próprios impulsos de ação. Então é importante que você não haja sempre conforme o impulso de ação. E o primeiro passo para fazer isso é reconhecer que os sentimentos eles levam a gente a agir, a ter certos impulsos de ação. Entendendo isso, você consegue, por exemplo, começar a perceber que quando você está com raiva, né, no momento que você está com muita raiva, no alto da raiva, esse não é um vídeo sobre raiva, eu tenho vídeos especificamente sobre vários sentimentos, mas esse é um vídeo mais geral sobre os sentimentos. A raiva pode fazer você querer brigar. Então, você entendendo isso, que você não é interessante você sempre ceder aos impulsos de ação, você pode começar a se dar conta de que talvez tenha que adiar alguma conversa. Talvez você não precise resolver aquilo naquele momento. Talvez seja interessante você calcular um intervalo entre uma conversa importante, porque talvez você não está numa condição ideal para fazer aquilo, e para não colocar os pés pelas mãos, você pode adiar um pouco essa conversa para você se colocar em melhores condições de conseguir aquilo que você quer. Faz sentido isso? Daí alguém pode perguntar assim, Vitor, mas olha só, se eu não... Você está falando que eu não devo seguir os meus impulsos de ação sempre, que eu não devo deixar os sentimentos sempre me dominarem. Ok, mas é o seguinte, tem gente que fala que se você não expressar sua raiva, ou se você não expressar sempre que vier um sentimento, isso faz muito mal, né? Faz muito mal, não pode ficar guardando tudo. Mas a ideia não é guardar tudo. A ideia é você usar os seus sentimentos como uma bússola que indica para você informações importantes, e a partir desse discernimento, a partir da identificação dessa bússola que os sentimentos são, você nortear suas ações para coisas produtivas. Falar sobre os sentimentos é bom? Depende do contexto. Depende do contexto é bom, né? Depende do contexto não é bom. E se você sempre está acostumado, quando fica com raiva, você sempre joga a sua raiva fora, não é uma forma de aliviar a raiva. Tem estudos científicos que mostram pra gente que quanto mais você estimula o circuito da raiva, mais aquilo se tornam ações destrutivas e mais raiva você tende a sentir. Então, e a raiva, inclusive, é um sinal de que algo tá errado na sua interpretação. Você está se desviando da realidade. Mas a gente fala disso no vídeo da raiva. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e uma outra questão importantíssima dos sentimentos é você começar a ter a noção de que os sentimentos não são sinais da realidade. Isso é um pouco complexo, mas eu acredito que se você pensar bem, você vai entender. Os sentimentos não são sinais da realidade. O ser humano não é uma máquina de enxergar a realidade. Nós somos cheios de interpretações a respeito daquilo que a gente vê, daquilo que acontece. E aí, quando você tem um sentimento, o seu sentimento não é uma resposta à realidade. Ele é uma resposta à sua interpretação daquele evento. Ao que você pensou, a qual significado que você deu para aquela situação. E olha, você e eu, qualquer um de nós, podemos interpretar, principalmente de imediato, algo de uma forma muito errada. E aí, se você sempre levar ao pé da letra os seus sentimentos, você pode se perder. Por exemplo, eu tenho raiva dele, então significa que ele é uma pessoa má e perigosa. Ou eu tenho raiva dele, significa que ele está errado sempre.
Se eu sentir raiva é porque eu estou certo e o outro está errado. Isso é uma distorção. Não é um sinal, é porque você tem raiva, mas eu sei que pode parecer bobo falando assim, mas na prática, perceba o que acontece quando fica com raiva, por exemplo, né? Começa a achar que aquilo é, né? O outro é mal. Se eu tô com raiva, o outro é mal. O outro é ruim, o outro está errado, né? Então começa a perceber que os sentimentos eles vêm de interpretações que você faz. Ou assim, por exemplo, eu estou com medo. Nossa, eu tenho medo, então significa que existe um perigo que eu tenho que evitar imediatamente. Quando, na verdade, muitas vezes o seu medo, ele é um medo, ok? Ele tem a ver com o que você está pensando, mas não com realmente existir um perigo. Muitas vezes a gente superestima o perigo que tem em algumas situações. E quando eu vejo familiares de alcoolistas, né, eu vejo muitas vezes o familiar, talvez você faça isso também, exagerando o perigo que tem você, por exemplo, não dar dinheiro para ele beber naquele dia. Se eu não der dinheiro para ele beber hoje, ele vai piorar. Exagera esse medo, esse risco, exagera o cálculo desse risco, mas subestima o risco de dar dinheiro para ele beber. Subestima o risco de fazer várias coisas que você faz hoje, que talvez hoje estão alimentando o alcoolismo, porque você está com um radar, por desconhecimento, um radar um pouco alterado sobre o que vai te ajudar a levar quem você ama a parar de beber, que não é um processo imediato, não é assim, agora eu fiz, então eu olho para ele e parou de beber, opa, pinguei uma gota na cabeça dele, né? Joguei uma água benta nele, ele parou de beber. Não, é um processo em que você vai tomar algumas ações e deixar de tomar algumas ações com estratégia, e assim você vai gerar nele interesse e comprometimento em parar de beber. E isso no curto prazo pode não ser tão claro. Percebe? Por exemplo, se você for olhar alguém fazendo exercício físico e você não souber nada sobre aquilo, você pode achar ridículo isso. Então, nossa, a pessoa quer fazer exercício físico para ter um corpo mais forte, para ter um corpo mais resistente. Isso parece ridículo para quem não entende nada sobre isso. Porque, poxa, a pessoa tá lá gastando energia dela. E antigamente até pensavam isso. A pessoa não deve fazer muitos esforços ao longo da vida porque ela vai gastar o coração dela. Para um pensamento que não conhece sobre o assunto, imagina que realmente fazer exercício físico faz mal, né? Tá gastando a pessoa. E para o alcoolismo também, se você não entender o processo de fazer quem você ama parar de beber, no meio do caminho talvez você não identifique ações que são necessárias você tomar para que a pessoa que você ama pare de beber. Não naquele dia, porque também a academia, o exercício físico, o resultado não é naquele dia. É um processo que vai levar, se bem feito, que vai levar ao objetivo que você tem, se bem feito. Não é mesmo? Então é o seguinte, e às vezes, outra questão, então eu já te falei sobre a importância de você observar que os sentimentos são impulsos de ação e nem sempre ceder a esses impulsos de ação, você ter na cabeça o seu objetivo, né? Ter na cabeça o seu objetivo ser mais importante do que o que dá vontade de fazer na hora, né? Você se acostumar a reconhecer essa necessidade de agir na hora e refletir um pouquinho mais, né? Eu te falei que sentimentos não são sinais da realidade, mas eles são frutos de uma interpretação daquilo que está acontecendo. Por exemplo, quando seu marido sai para beber e te deixa sozinho no final de semana e você pensa, poxa, ele não me ama. Ele não se importa comigo. Se ele parasse de beber, se ele me amasse mesmo, ele pararia de beber. Olha, nasceu nosso filho, nossa filha, ele não parou de beber. Então ele não se importa com a família. São interpretações. E na imensa maioria das vezes erradas. Tem uma base lógica, mas está errado. Porque não é porque se fosse só o amor pela família que fizesse o alcoolista parar de beber, a doença do alcoolismo não existiria. Né? A doença do alcoolismo não existiria. Então perceba que tem que prestar atenção nesses pensamentos, nessas interpretações, porque senão você começa a se desviar muito da realidade, começa a sofrer às vezes pela coisa errada, começa a calcular mal o que está acontecendo e aí agir mal também, né? E daí eu te falei nessas duas coisas, agora eu vou te falar outra coisa. Às vezes as pessoas nem percebem os próprios sentimentos. Né? Tem gente que fala assim, já viu aquela pessoa que fica bufando de raiva? Tá com raiva, tá falando alto, tá brigando. Aí você pergunta, o que ela tem? O que você tá com raiva? Ela diz, nada. Não tenho nada, não tô sentindo nada.
E não perceber os seus sentimentos, né? Se você não reconhecer, às vezes, o seu sentimento de raiva, de medo, de vergonha, de culpa, não reconhecer os sentimentos te torna escravo deles. Não perceber os seus sentimentos te torna escravo deles. Porque às vezes você fica, meu Deus, eu tô com vontade de desistir, meu Deus, eu já tentei de tudo. E aí você pergunta pra pessoa, o que você tá sentindo? E eu vou te falar, na maior parte das vezes, o que a pessoa tá sentindo antes de tristeza é raiva. E não é que ela já tentou de tudo, mas é que ela tá chateada, ela tá pé da vida. E aí ela começa a dizer que já tentou de tudo como uma forma de evitar até o próprio sentimento de raiva. Mas ok, você sentiu raiva, beleza, presta atenção nos seus sentimentos. Você sentiu medo, ok, presta atenção. Mas não se rende aos sentimentos, identifique eles. Porque isso vai te dar a oportunidade de se libertar, né? Se libertar e não ficar preso a uma vida que você não quer, né? E perceber os seus sentimentos, quando você for fazer isso, é importante também você ter o costume, tá? Isso é um treinamento de você perceber os seus pensamentos que tem por trás de cada sentimento. Começa a prestar atenção na hora que você está com raiva. Certamente tem um pensamento na sua cabeça dizendo que alguém fez algo errado com você, ou que o mundo é injusto. Começa a perceber. Ou você está triste, talvez você fique triste. Vitor, eu fico muito triste quando eu vejo meu familiar bebendo. E aí o que passa na tua cabeça quando você está triste? Talvez venha um pensamento do tipo, ele nunca vai melhorar. Não adianta eu fazer nada. Que são interpretações erradas que causam tristeza, né? Podem causar tristeza. Então é importante você reparar os seus sentimentos, observar e buscar o que a gente chama de pensamento automático, que é um pensamento que é uma interpretação que faz aquele sentimento acontecer. Faz sentido até agora? Você está me entendendo? Comenta aqui para eu saber. É importante para mim saber se você está acompanhando o raciocínio, se está sendo útil para você, se você está entendendo essa explicação que eu estou dando, que eu sei que talvez é um pouco nova para a maioria das pessoas, mas é muito importante que você perceba isso para te ajudar a lidar com seus sentimentos. E você me dizendo se você está entendendo ou não, isso me ajuda a também explicar de uma forma que seja bem clara para você. Tá bom? Então, olha só. Então, vamos fazer um teste aqui, então, agora. Quero que você imagine comigo. A gente vai fazer um teste. Você topa esse teste? Vamos fazer um teste aqui agora? Para ver isso aí na prática? Para ver isso na vida real? Para você já começar a observar isso em você? Topa? Comenta para mim. Então vamos lá, olha só. O que você acha que você iria sentir se o alcoolista, né, chegar mais tarde em casa do que vocês haviam combinado? Vamos imaginar que vocês combinaram que ele chegaria em casa às 20 horas da noite. E ele chegou em casa às 23 horas da noite. O que você acha que você iria sentir? Comenta para mim. Vamos ver qual é o sentimento que você acha que traria para você. Vocês combinaram que chegaria em casa às 20 horas e ele chegou às 23 horas da noite. Qual sentimento você acha que você sentiria? Talvez já aconteceu com você ou não, mas o que você sentiria? Comenta para mim. Qual é o sentimento que você acha que teria? Né? Vamos ver. Tem gente falando, frustração, raiva, medo, tristeza, né? Raiva, olha só. Que mais? Muita raiva. E aí, muita raiva, olha, falou o seguinte, muita raiva, falta de respeito, decepção. Olha que interessante isso. Perceba isso. Qual que é o sentimento que vai gerar numa pessoa uma coisa dessas? Depende. Depende do quê? Do que você está pensando, de como você está interpretando aquela situação. Né? Alguém falou assim, poxa, falta de respeito. Já está imaginando que ele simplesmente, ele arbitrariamente ele decidiu que você não importa, e aí ele voltou para casa, ele poderia simplesmente ter voltado para casa, e aí ele não voltou porque não se importa. Tem alguém que falou assim, abandonada. Abandonada não é um sentimento. Abandonada não é um sentimento. O sentimento de abandono, ele não é um sentimento.
Abandono é um pensamento. Ah, estou sendo abandonada. Isso é um pensamento, não é um sentimento. Você pensa, olha, então eu estou sendo abandonada. Vem de uma série de outros pensamentos, de você ser vulnerável, de talvez você necessitar de cuidados que não está recebendo. Está percebendo? Ou ansiedade, pensando assim, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Perceba que tudo isso, que qualquer sentimento que você vai ter, tem um pensamento, tem uma interpretação por trás. E não é o que aconteceu, porque eu te dei uma situação padrão. E vocês combinaram de chegar em casa às 20 horas e ele chegou às 23. Agora vamos imaginar que nessa mesma situação padrão, que você já disse que você sentia isso aí que você falou. Agora vamos imaginar que aconteceu o seguinte: ele estava vindo de ônibus para casa e o ônibus quebrou e ele ficou no meio, sei lá, do engarrafamento, deu um problema lá e ele teve que vir para casa a pé. Ele teve que caminhar durante, sei lá, 15 quilômetros a pé. Vamos imaginar. Ah, Vitor, mas não é bem a minha realidade. Mas imagina, é impossível acontecer um imprevisto, uma coisa desagradável, que a pessoa que você ama não pôde te avisar e chegou 3 horas. Eu sei que nem sempre é isso que acontece, mas para você imaginar. Porque com as informações que eu te dei, eu não disse que ele ficou bebendo até as 23 horas. Eu não disse mais nada. Mas você vê que a sua cabeça já começou a interpretar um monte de coisas sobre o que é, o que deixa de ser. E às vezes, claro, eu dizendo assim, mas Vitor, ele teve que andar, sei lá, 15 quilômetros a pé, ele não conseguiu, sei lá, acho que consegue andar até mais rápido, né? Que chegaria mais rápido, mas você tá entendendo o ponto, né? E às vezes, eu sei que quando eu dou um exemplo assim, que, mas foi uma coisa fora do controle dele, e aí ele se esforçou para chegar em casa, mas não conseguiu. Poxa, daí talvez o seu sentimento seja diferente, talvez, né? Porque, por que vai ser diferente? Se o combinado foi descumprido da mesma forma, por causa da interpretação que você fez. E muitas vezes você interpreta coisas do alcoolista do tipo, ele ficou bebendo. Então se ele ficou bebendo, ele não me ama. Né? Alguém falou, me senti abandonado, eu me senti com raiva. Se ele ficou bebendo, é porque ele não me respeita. Se ele não me respeita, o respeito é para quem tem. Se ele não me respeita, eu também não vou respeitar ele. Tá entendendo a lógica? Ou frustração. Frustração talvez venha do quê? Poxa, mais uma vez ele fez isso, então quer dizer que talvez nunca isso vá mudar. Né? A decepção também vem, meu Deus, ele me... Tá entendendo a lógica? Isso tudo vem da sua cabeça. E olha, quando a gente pensa na doença do alcoolismo, é fácil se perder. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. O que faz a pessoa beber e continuar bebendo não é necessariamente a falta de amor ou falta de respeito por você. Mesmo que ela te diga uma bobagem dessas. Que ela própria não entende direito o que acontece com a cabeça dela. Pensa, em sã consciência, uma pessoa, e eu acho legal ter esse pensamento, que é o seguinte, em sã consciência a pessoa vai fazer esse tipo de coisa, vai chegar em casa 3 horas depois, vai querer criar esse atrito, dificilmente vai fazer isso de uma forma pensada, planejada. Não estou falando que você deve, agora se dane, ele faz o que quiser, não é isso, mas que você compreenda que a principal razão para o alcoolista fazer as M's que ele faz, eu sei que ele faz um monte de M's, né? Um monte de M's, um monte de coisa errada. Eu sei, eu não estou dizendo que ele está certo. Eu quero te dizer o seguinte, a maior parte do motivo dele fazer tanta besteira é a doença dele ou dela. Tá entendendo? E não que agora ele tá perdoado e agora tudo que ele fizer, dane-se, né? Coitadinho do doente. Não. Mas é para você entender que, olha, tem mais por trás desse comportamento dele do que às vezes você percebe no primeiro momento. E você entendendo isso, você consegue, por exemplo, não se desvalorizar. Porque eu vejo muita gente que começa até a perder a autoestima, imaginando que, olha, se sentindo não amado ou não amada por conta do sintoma da doença do marido, da esposa, do filho, da filha. Quando não tem a ver com amor. E se você interpretar errado isso, você vai criar um inimigo errado. Porque o inimigo nessa jornada é a doença do alcoolismo, e não o alcoolista. Você pode até dizer que ele é o mais no sentido assim, o mais bobo em certo sentido. Porque ele não enxerga que ele tá vivendo com o inimigo dentro dele. E você enxerga. Percebe? E às vezes ele não percebe. Às vezes parece que ele é o inimigo, mas não é.
Tanto que quando ele parar de beber, você vai ver. Quando tiver uma sobriedade sólida, você vai ver. Talvez hoje você não veja. Mas quando ele tiver sem beber e já com uma sobriedade sólida, você vai conseguir ver que é a pessoa por trás que vale a pena. E que esse comportamento dele tem a ver com a doença dele ou dela. Tá entendendo? Pensar que, e assim, ó, você ter consciência disso e dos seus sentimentos e regular em relação ao que acontece, te ajuda, são ferramentas para te ajudar, né, a lidar com os seus sentimentos. Por exemplo, quando você percebe, quando você entende, né, que o alcoolismo é uma doença, como é que muda alguma coisa o seu sentimento? Porque tem gente que até evita acreditar que o alcoolismo é uma doença por causa da raiva que está sentindo. Não, eu me recuso a acreditar, porque é sem vergonhice dele. Mas esse raciocínio só vai te deixar com mais frustração, mais raiva, vai te deixar amarga, azeda, o azedo. Não é pessoal com você. Você não é o problema. Você pode sim ser parte da solução, mas você não é o problema. Então começa a perceber que, ó, muitos dos sentimentos que você tem são voltados a talvez não entender. Beleza, é uma doença, Vitor, mas daí que é uma doença? E aí que tem estratégia certa para lidar com essa pessoa, para fazê-la parar de beber. Não é como se não tivesse nada, não é como se fosse uma mera preferência. É um conflito que a pessoa muitas vezes vive, entendeu? E tanto que, ó, isso pode acontecer de vários sentimentos. Tanto que eu tenho uma aluna minha que ela conseguiu ajudar a irmã, morando em outro país. Ela entrou no curso ACA para ajudar a irmã que morava no Brasil e ela era de outro país. E aí acontece o quê? Ela me contava assim que ela ficava tão apavorada com os próprios sentimentos e ela não se dava conta disso. Ela ficava tão apavorada com os próprios sentimentos que ela sufocava a irmã. Ela não queria, que a irmã não queria mais ouvir ela. Ela tentava ligar para a irmã para dar apoio para ela, mas a irmã não queria ouvir ela porque ela sufocava demais. Ela sempre muito preocupada, cheia de questões, e aí ela acabava descarregando na irmã a ansiedade. E aí ela não conseguia ajudar a irmã a parar de beber. Até que ela começou a reconhecer os próprios sentimentos e os próprios pensamentos. E começou a se observar. E começou a ver que até as previsões que ela fazia não eram exatas, que ela exagerava os riscos e que a irmã dela acabava querendo evitar ela, pelo estresse que ia causando. E ela se afastava do objetivo de se aproximar da irmã. Tanto que daí, né, inclusive, ela foi de uma das turmas que eu acrescentei o módulo de ansiedade, né? No curso ACA tem um módulo inteiro só sobre ansiedade. E isso que fez muita diferença para ela, porque aí ela conseguiu contornar e lidar com essa ansiedade e conseguiu que a irmã parasse de beber. Ela mudou completamente o jeito de conversar com a irmã, ela mudou completamente o jeito de interagir com a irmã e a irmã parou de beber, mesmo ela morando em outro país. Por quê? Porque às vezes você parece que você não percebe, mas o jeito que você lida faz toda a diferença. Só que muitas vezes você não estava sabendo o que fazer, ou como fazer, ou não reconhecendo coisas que estão embaixo do seu nariz, como a sua dificuldade, às vezes, de perceber e lidar com os seus sentimentos. E aí isso leva a um ciclo vicioso, de ficar com o emocional abalado. Porque se você não sabe lidar com os seus sentimentos, você faz o quê? Você começa a fazer as coisas errado. Você começa a ter resultados ruins. E aí você começa a fazer o quê? Sofrer mais. E aí você sofre mais, faz mais coisa errada. E aí e o perigo disso é qual? É você, ao invés de se dar conta que você está presa num ciclo de sofrimento e falta de informação, né? Que você não sabe lidar direito. E aí o que acontece? Você pode acabar fugindo emocionalmente. Fugindo emocionalmente para mentiras. Criar mentiras na sua cabeça. Que é o quê? Que é, eu já fiz de tudo, mas não adianta mais eu fazer nada, mas... E começa a pensar coisas ruins a respeito de você própria, da pessoa que você ama, que vai entrando numa espiral negativa, que te trava. E também trava a sobriedade de quem você ama, né? Então, o que fazer com isso? Eu não estou falando aqui de você ignorar a realidade, né? Não estou falando aqui de você começar a pensar positivo. Vitor, quer dizer então que a gente é muito negativo, a gente tem que pensar positivo. Não,
Porque pensar positivo, simplesmente, eu vou pensar que tudo vai dar certo. Eu vou começar sei lá, rezar e pedir para que Deus resolva para mim. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu vou só pensar positivo que vai dar tudo certo e não vai ter problema nenhum. Isso é terrível, porque isso faz você se sentir pior também, a longo prazo. Porque as coisas não costumam se resolver sozinhas na vida, em geral. Não uma coisa dessas. Mas estou falando aqui de você não acreditar nos seus pensamentos sem um exame crítico deles. De você examinar com mais cuidado aquilo que você pensa. De você não sair já acreditando no primeiro pensamento que vem na sua cabeça. De você ver as coisas de uma forma realista, porque é na realidade e nas suas ações da forma correta que vão te levar até a vida que você quer, aos objetivos que você quer, a fazer quem você ama parar de beber. Né? Meu Deus, mas eu tento há 30 anos fazer o meu marido parar de beber. Mas tem uma boa notícia para você. Você tentou errado esse tempo todo. Tentou errado. Por isso ele se desgasta tanto. Você não sabia, tá tudo bem. Ok, você fez o melhor que pôde, mas agora você tem a oportunidade de aprender. E o que acontece? Daí tem gente que fala assim, Vitor, mas na hora da raiva é muito difícil, na hora da ansiedade eu não consigo nem pensar direito. Né? Como é que eu vou fazer isso? É tão difícil, né? Eu vou te dizer, é uma questão de prática também. Se você vai fazer exercício físico, você sabe que você não vai sair de casa e vai correr 20 quilômetros. Você sabe que não vai fazer isso. Ou tenta pra você ver, se você não faz nada, você não vai conseguir. Só que o que acontece? Com sentimentos também é uma questão de prática. Quantas vezes você já tentou lidar melhor com as suas emoções? E como você fez isso? Porque existem ferramentas para fazer isso. Inclusive no curso Se Libertando da Ansiedade, que é um bônus das minhas alunas do curso ACA, tem uma série de ferramentas especificamente para lidar com a ansiedade. E existem muitas ferramentas para você usar, técnicas para lidar com as emoções, para você conseguir controlar, para você conseguir pensar direito, ou adiar a solução, para você não se perder dentro dos seus sentimentos. Então, isso de pensar que você não consegue, mas eu não consigo direito, na hora da raiva eu não consigo nem pensar, não consigo. Isso já é um pensamento, você percebe? Isso já é uma interpretação. E eu não falei para você que é importante você parar e começar a ter um exame mais crítico dos seus pensamentos? Será que você não é capaz? Ou será que você simplesmente não tentou da forma certa? Será que você não soube como fazer? Quantas coisas na vida, se for pensar, talvez hoje são muito simples para você, mas que você nunca imaginou que conseguiria fazer? Será que isso não pode acontecer também do seu jeito de lidar com o alcoolismo de quem você ama? Você nunca parou, Acredito que você nunca tenha parado, agora eu vou me empenhar a me dedicar nisso. Então, como é que você ia ser boa nisso? Acho que ter essa humildade te ajuda a ter os pés no chão e te ajuda a não machucar a tua confiança. Porque se você está dando os seus primeiros passos, eles vão ser primeiros passos atrapalhados, naturalmente. Qualquer pessoa, se você tem um filho, tem um bebê, que está começando a caminhar, você não espera que ele saia correndo. Ele vai tentar ficar em pé, vai cair. Tá certo, você também vai acontecer isso com você. Quanto mais, só que um bebê, geralmente você não manda o bebê, não, para de tentar caminhar, meu filho. Para de tentar, não, meu filho com 10 meses, ele não caminhava e eu falei para ele desistir, eu amarrei ele na cadeira e nunca mais deixei ele caminhar, porque ele já tinha tentado durante 10 meses, e não conseguiu. Poxa, então ele não é para ele. Você não faz isso, é ridículo isso. Mas eu tenho certeza que você já deve ter feito isso com você em algum momento, Muitas pessoas já fizeram isso em algum momento. Pensa, poxa, mas então eu não consigo, não sou capaz, eu tô tentando há 1 ano, tô tentando há 2 anos, tô tentando há 10 anos. Então não dá mais, eu vou largar a mão, não tem como mais. Não tem lógica isso. Não tem mais, já fiz de tudo, eu não sou capaz de fazer quem eu amo parar de beber. Não tem lógica. Não tem lógica isso. Você percebe? São distorções do pensamento. Eu não consigo lidar, eu sou muito nervosa, eu sou muito impulsiva. Isso você aprende. Se aprende, Então, e como é que então é o jeito errado para lidar com as emoções? Como eu te falei, o jeito errado é você mentir para si mesmo. Ou você só pensar positivo. Você se enganar, tentar não pensar em nada. Ou começar a achar desculpas que elas são confortáveis, mas elas são mentirosas. O que é mentir para si mesmo? Por exemplo, dizer que já tentou de tudo é uma mentira.
Uma mentira. Dizer que não tem o que fazer para ajudar quem você ama a parar de beber é uma mentira. É uma mentira. Vitor, mas como é que você pode dizer que se tem que eu já não fiz de tudo? Por quê? Pensa comigo. É impossível ter feito tudo. Não tem nem como descobrir. O mundo é gigante. Como é que você pode dizer que você já tentou de tudo? Você pode dizer que você não quer mais tentar. É bem diferente. Quando você diz que já tentou de tudo ou que não tem o que fazer, é mentira. Você não sabe tudo. Não tenho o que fazer. É mentira, você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então ninguém pode dizer, não tem mais o que fazer. Talvez tivesse, mas não foi feito. Ou talvez tivesse o que fazer, mas ninguém sabia o que fazer. Tá entendendo? Então esse tipo de pensamento, não consigo. Não consigo é outra coisa, que é assim, pra mim não dá. São pensamentos que eles são mentiras. Mentiras que fazem você se sentir melhor. Porque, já que eu já fiz de tudo, eu posso dormir em paz. Já que não tem nada o que fazer, eu posso parar de tentar colocar expectativa nisso. E o que acontece? Você não consegue nada. Né? Ou outro exemplo de coisa errada é você sempre seguir o impulso de ação. Da raiva, por exemplo. Gritar, discutir. Toda vez que você fizer isso, você vai alimentar esse comportamento. Ou só tentar com força de vontade, né? Não, Vitor, já entendi, então beleza, não preciso fazer nada, não preciso buscar ajuda, eu posso fazer tudo sozinho. Só com força de vontade eu vou conseguir, não preciso de nada. Você vai ter mais dificuldade. É possível que você consiga? Talvez. Talvez, mas a tendência é você levar muito mais tempo, né? Para você conseguir lidar com isso. O que você precisa, então? Qual que é o jeito certo? O jeito certo que eu acredito é você ter técnicas. Técnicas mesmo. Aprender, igual você não tem técnica para cozinhar, tem técnica. Para tocar violão, tem técnica. Para fazer artesanato, tem técnica. Né? Pode tentar. Para desenhar, tem técnica. E aí o que acontece? Você pode buscar técnicas, né? O curso ACA é um exemplo disso, né? Em que eu ensino essas técnicas. E você pode mapear os padrões de pensamento que você costuma ter em determinadas situações. Que já é uma técnica isso, né? Que eu vou te passar aqui para você começar a perceber. Você pode começar a prestar atenção e mapear que tipo de pensamento você costuma ter em determinadas situações. Aí você vai começando a se conhecer melhor. E começa corrigindo esse pensamento, se questionando, criticando o pensamento, desafiando ele. Peraí, será que é verdade? Será que é mesmo isso que eu estou pensando? Não assumir que, sim, sim, 100%. Né? Inclusive, essa é uma das técnicas que eu ensino no curso de Se Libertando da Ansiedade, do curso ACA, né? De aprender como fazer o registro dos pensamentos, como fazer a correção dos pensamentos disfuncionais. Né? Isso faz parte de um tipo de técnica chamada terapia cognitivo-comportamental, que é uma das mais efetivas para lidar com sentimentos. Né? E lidar com os próprios sentimentos melhor nem sempre é necessário para todos. Né? Tem gente que talvez está assistindo isso aqui e tenha menos desafio. Para alguns isso é mais difícil, para outros é mais fácil. E não tem nada que é melhor ou pior. Né? Para alguns é mais difícil, para outros é mais fácil. Depende de várias coisas. E assim, fazer quem ama parar de beber já é por si só algo que costuma ser suficiente para a maioria das pessoas se sentir muito melhor. É uma coisa muito doida, mas muito interessante também. Eu tenho muitas alunas que chegavam no curso ACA dizendo assim, Vitor, olha, eu estava num fundo de poço tão difícil, eu estava sofrendo tanto. E aí eu já tinha tentado fazer terapia, já tinha tentado tomar remédio para melhorar meus sentimentos, nunca melhorei. Mas agora que eu consegui lidar com meu esposo e ele parou de beber, eu me sinto muito bem. Mas é claro, você tirou uma pedra gigante da sua vida, né? Você tirou um problema gigante da sua vida, né? Você passou agora, ao invés de ter um problema, tem uma pessoa que te ajuda, que é um parceiro na sua vida, né? Mudou muito o seu contexto, né? Muda muito isso. Então isso já é suficiente para a maioria das minhas alunas se sentirem muito melhor, né? Por si só. Mas eu vou te dar um exercício, tá? Para você fazer já hoje. Você começar já, né? Não é fácil lidar com as emoções. Então, como é que você vai fazer? Vou dar um exercício prático para você começar a praticar hoje. Quando você se sentir irritada, ansiosa, culpada, com medo, com vergonha, quando vier um sentimento forte, quando vier um sentimento intenso, você sente, né? Vontade de jogar fora da cama. Eu sou uma pessoa calma, mas daí eu tenho vontade de jogar ele para fora de casa.
Aí você fica com esse sentimento, para um pouco, né? Nem que seja, mas eu senti isso, mas não é agora, eu senti isso ontem, ou foi esses dias. Para um pouco. Agora, terminando essa live, ou agora mesmo, enquanto eu tô falando, você para um pouco e examina quais são ou quais eram os pensamentos que estavam passando pela sua cabeça que justificam aqueles sentimentos, né? Justificam aqueles sentimentos. Por exemplo, tá com raiva? Ah, ele não me respeita. Tá, será que ele não te respeita ou será que ele tá atrapalhado? Não tô dizendo que é ou não é. Você que vai fazer o exame. Você vai olhar, mas será que ele não te respeita ou será que ele tá mal? Ah, mas eu não consigo aceitar que uma pessoa tá mal e tem um comportamento tão irritante. A pessoa que tá mal, pra mim, é a pessoa que tá de cama. Ah, mas daí tudo bem. É a sua opinião, mas daí demonstra uma falta monstruosa de conhecimento sobre o alcoolismo, né? O alcoolismo é uma doença que é assim, é uma droga, né? Nesse sentido. Por isso que você quer que fazer quem você vai parar de beber, não é mesmo? Para você não precisar mais passar por isso. Mas a ideia é você parar e pensar, será que esse meu pensamento está correto? Porque isso já vai começar a te ajudar a lidar melhor com os seus sentimentos. Porque te dá a chance de diferenciar o que são só seus pensamentos e te dá perspectiva, né? Inclusive, né, isso é parte de uma técnica que a gente faz, né? Você pode até se aprofundar mais nisso, né? Fazendo curso, né? Você pode até se aprofundar mais nisso, mas você pode começar já pensando assim, ó, deixa eu observar meus pensamentos. Deixa eu não admitir que eles são fatos. São pensamentos, então deixa eu examinar eles com mais critério. Deixa eu passar eles pelo tribunal. Será que está correto eu pensar isso? Será que essa pessoa não me ama? Será que ela não me respeita? Será que, eu sou um trouxa por estar fazendo isso? Porque você vai sentir aquilo que você vai pensar. E na maioria das vezes, você pode pensar de uma forma mais racional. E quanto mais racional, ou mais perto da realidade você colocar os seus pensamentos, mais você vai ter chance de encontrar soluções mais eficazes. Até para fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, clique em curtir, compartilha com mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!